Esses pedidos de oração que os irmãos receberam, levem para a sua casa, compartilhem e que também podem ser utilizados nos seus momentos de oração durante a semana. Hoje temos a oportunidade e o privilégio de ouvirmos o pastor Jesus, que estará trazendo nesse momento o estudo bíblico para a nossa inspiração, para a nossa edificação. Pastor Jesus, que Deus o abençoe na entrega da mensagem. Boa noite, igreja, graça e paz. Oh, o púlpito está assim como torto, né? Vamos a colocar aí a apresentação, por favor. Isso. Queridos irmãos, hoje vamos a estar falando um tema em nosso estudo bíblico que acho é muito importante para o processo que estamos passando agora aqui na igreja. Eu coloquei esse título que os irmãos estão vendo aí, né? Um bom instrumento nas mãos de Deus. Um bom instrumento nas mãos de Deus. E eu estou basando este estudo de hoje em Lucas, capítulo 22, del 39 até 46, e em Marcos 14, del 32 a 52. São dois textos paralelos, né? Que falam o mesmo assunto, apenas só que Marcos brinda algunos detalles que no aparecen en Lucas y Lucas resalta otros detalles que no aparecen en Marcos. Un buen instrumento nas manos de Deus. Aproveito também para enviar um abraço aos irmãos que nos estão assistindo através das mídias sociais. Que o Senhor também possa falar às suas vidas. Passamos ao seguinte, por favor. Queridos, interessante que o pastor Irlandi, no dia domingo, usou uma ilustração muito parecida a esta ilustração que eu vou usar agora, né? Só que esta ilustração não foi que eu combinei com o pastor Irlandi ou eu estou roubando alguma coisa dele. Eu já tinha escolhido esta ilustração desde o ano passado, quando o irmão Reinaldo me convidou para levar o estúdio hoje. Mas acho que Deus está falando para nós uma coisa muito importante, né? Que precisamos ter harmonia como igreja para este novo processo que estamos enfrentando. Queridos irmãos, e é que vocês conseguem ver, olhar aí, que temos um piano. Para mim, a igreja de Cristo é como um piano. Se tem um instrumento que eu amo, que eu gosto muito, o som, a música que ele produz, é o piano. Realmente, para mim, o piano sempre faz grande diferença na música. Nós sabemos, queridos irmãos, que para que o piano consiga dar essa música linda que ele dá, né? Ele precisa estar bem afinado. Cada tecla precisa estar bem ajustada, precisa ter o tom certo para poder dar, né? Aquela música linda. Para mim, a igreja de Cristo é aquele piano através do qual o Senhor produz a melhor e mais linda música do mundo, que é a música da salvação para a humanidade. Mas todo piano, ele é um conjunto de teclas, né? Como os irmãos veem aí, o piano tem várias teclas. E eu penso que neste piano chamado Primeira Igreja Batista do Brás, vocês representam cada tecla. Aqui, como bem fala a Bíblia, e Paulo fala também, né? Lá quando usa a expressão do corpo para falar que a igreja é como um corpo que tem diferentes membros. Um piano também tem teclas, mas as teclas não todas têm o mesmo tono, cada uma tem um tom diferente. Aqui cada um de nós tem um papel importante que fazer, mas se precisa que cada um de nós esteja ajustado no tom que Deus quer para nós. E é sumamente interessante porque eu estava pesquisando e encontrei que não é o músico quem ajusta o piano, sino que se precisa de um técnico especialista quem faz os ajustes, quem afina o piano. Falam que realmente é um trabalho que precisa de muita especialização,
para que o músico consiga fazer que cada tecla tenha o tono preciso. Mis irmãos, e em nosso caso como igreja, nós somos o piano, cada membro é uma tecla, Deus é o seu grande músico, mas o Espírito Santo é o técnico que ajusta a cada um de nós para poder tocar no tom preciso que o músico quer dar para manifestar essa bela música da salvação. Passamos a seguinte. Mas o que acontece, queridos irmãos? Toda igreja tem desafios e nós sabemos que agora mesmo estamos atravessando um desafio como igreja. Queridos irmãos, e é assim, agora mesmo como igreja, eu acho que por lo menos temos 3 desafios que enfrentar. O primeiro desafio é seguir a vontade de Deus para elegir um novo pastor. Segundo desafio, permanecer firmes e em unidade enquanto um novo obreiro chega para assumir o pastorado da igreja. E um terceiro desafio, que é continuar trabalhando e funcionando para trazer a salvação, mesmo sem ter temporariamente um pastor presidente. Eu sei que são muitos os desafios, mas os principais são esses que temos aí. E para afrontar esses desafios, nós precisamos estar ajustadinhos, precisamos cada um estar tocando o tono que precisa para ser um bom instrumento nas mãos de Deus e assim enfrentar os desafios que temos para frente. E é muito interessante, meus irmãos, porque temos os textos aí de Lucas e de Marcos que nos falam dos desafios. O que nós como igreja podemos fazer quando temos desafio que enfrentar? Passamos a seguinte, por favor, Alan. E meu objetivo, mi alvo nesta noite é ensinar aos irmãos a importância da oração pessoal para enfrentar os desafios da igreja. A importância que cada membro da igreja, que cada tecla do piano ore pessoalmente pela sua própria vida para se ajustar à vontade de Deus e assim colaborar a que nosso piano, Primeira Igreja Batista do Brás, toque a música que tem que tocar. Vamos então a passar, meus irmãos, à leitura do texto. Vamos a fazer o seguinte, como é um estudo bíblico, eu quero também a colaboração e o apoio dos irmãos, né? Eu vou ler o primeiro texto, que é o texto de Lucas 22, del 39 al 46. E eu quero que outro irmão passe aqui à frente, né? Aí temos um microfone. E possa ler o que nos fala Marcos, capítulo 14, del 32 al 52, tá? Quem vai passar aqui à frente para me ajudar com a leitura de Marcos? O irmão Márcio Roberto vai passar? Tá bom. Vamos a ler então o que nos fala aqui. Lucas 22, del 39 al 46. Os irmãos também na sua casa, possam procurar nas suas Bíblias. Eu vou ler esta versão, os irmãos sigam ali, na versão que tem. Fala assim, Lucas 22, del 39 al 46. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou e voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza dele era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Que fala Marcos?
Marcos 14, del 32 al 52. E foram a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saíste com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-os todos, fugiram. E um certo mancebo seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Muito obrigado, irmão Márcio. Põe o seguinte slide, por favor. Seguinte tela. Isso. Mis queridos irmãos, vamos a estudar agora o contexto de lo que estamos falando aqui. Temos aqui uma situação, né? A partir de essa parte para o frente, é o que se conhece como a Paixão de Cristo. De fato, aquele filme de Mel Gibson, né, que tem o mesmo nome, A Paixão de Cristo, ele inicia exatamente aqui, nesta cena, quando o Senhor Jesus está no Monte das Oliveiras e está passando aquela situação de depressão, estresse, porque ele sabe que a hora de ser entregado, maltratado, crucificado, estava próxima a acontecer. E aqui os evangelhos nos falam de que o Senhor Jesus estava com uma pressão muito grande, um nível de estresse muito grande. E os médicos falam, né, que tem um nível de estresse tão grande que acontece isso, que a pessoa, os vasos sanguíneos, eles começam a estourar e se começa a misturar a sangue com o suor. Por isso que se fala aqui no evangelho que o Senhor Jesus estava como suando sangue. Realmente a pressão, o estresse ao qual ele estava sometido era tão grande que seus vasos sanguíneos estavam estourando. Imagina a pressão sanguínea como estava aí o coração, né, batendo fortemente. Só que aqui também vemos que o Senhor Jesus não estava sozinho. Não estava sozinho no lugar, né, no sentido, porque ele estava sendo acompanhado com alguns discípulos. Só que nos fala o evangelho que estes discípulos ficaram dormidos. E depois vemos que chega o traidor, Judas, né, com um grupo, a pegar o Senhor Jesus. Neste texto, queridos irmãos, nós podemos identificar várias coisas. Passamos a seguinte tela. Primeira coisa de la que eu quero falar para os irmãos. Vamos a falar acerca dos desafios. E eu quero dividir aqui em duas partes: os desafios do Senhor Jesus e o desafio para os discípulos.
Segundo lo que nós acabamos de ler aí, que os irmãos acham qual era o desafio para o Senhor Jesus? Eu quero ouvir a vocês, segundo o que você entende do texto. Oi? Mas o desafio dele, que era o que ele tinha que atravessar, que era o que ele tinha que enfrentar, qual era seu desafio de Jesus? Sim, a traição, mas depois da traição, o que estava por acontecer? A morte, exatamente. Clica aí, Alan. O desafio do Senhor Jesus era enfrentar a cruz, a morte na cruz. Esse era o desafio, certo? Por isso ele orou, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer que seja feito. E agora, qual seria o desafio dos discípulos? Que acham os irmãos qual era o desafio dos discípulos? Orar, acompanhar o mestre. Clica aí, isso, o desafio era esse. Firmeza para acompanhar o mestre. Porque para que o Senhor Jesus levou a eles depois da Páscoa? Exatamente era porque ele estava tão angustiado, tão assustado, que ele não queria se sentir sozinho, ele queria sentir-se acompanhado, apoiado por seus discípulos. Esse era o desafio dele, ficar acompanhando, dando apoio para o mestre, ficar na firmeza. Mas eles iam a ser instrumento para quê? Aqui entendemos que o Senhor Jesus ia ser instrumento para a salvação, né? Porque para isso ele ia morrer na cruz, e os discípulos tinham que ser instrumento para o apoio dele. Mas agora vamos a ver se realmente eles cumpriram os desafios. Passamos à seguinte tela. Qual foi a atitude deles? Como Jesus enfrentou o desafio? Que atitude tomou o Senhor Jesus? O que ele foi fazer em meio de sua angústia? Orar. Essa foi sua atitude em meio da sua angústia. Ele vendo o desafio que tinha por a frente, ele foi a orar. E qual foi a atitude de seus discípulos? Dormir. Olha só. Muito bom. A atitude do discípulo foi dormir, ficar triste, né? Fala o texto que eles dormiram porque estavam muito tristes. Então vemos que ambos, tanto o Senhor Jesus como os discípulos, tinham desafio que enfrentar. Mas a atitude foi diferente também. Jesus orou e os discípulos ficaram dormidos. Passamos à seguinte tela. Qual foi o resultado dessa atitude? Vamos a ver. Qual foi o resultado do Senhor Jesus para seu desafio de enfrentar a cruz e ter orado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué produce eso? Isso. El resultado foi que ele conseguiu forças para enfrentar o quê? O desafio. Através da oração, ele conseguiu a força, a sabedoria, a paciência para enfrentar o desafio. De fato, aparece aqui no Evangelho de Lucas que um anjo do céu vem para quê? Para consolar, para acalmar a ele. Lo que tinha que fazer os discípulos, que ficaram dormidos, tuvo que fazer um anjo. E qual foi o resultado da atitude do discípulo? Qual foi o resultado?
Exatamente. O resultado da atitude dos discípulos foi que eles fugiram, violência, né? Leemos mais para frente que um deles pegou uma espada e cortou a orelha de um dos caras que chegaram aí para... E também negaram a Cristo. Lembremos o que Pedro fez, né? Mis irmãos, é muito interessante isso. ¿Por qué razón? Cuando nós analizamos o texto, vemos que o Senhor Jesus pediu para eles orar. E o Senhor Jesus falou: orem para que não entrem em tentação. Orem para que tenham força. Passamos a seguinte tela, por favor. O Senhor Jesus pediu aos discípulos orar para não entrar em tentação. Ele orou para fazer a vontade do Pai. E também ele pediu para seus discípulos orar para ficar alertas. Aqui nós podemos ver então a importância que tem a oração. Só que o Senhor Jesus, olha só, aqui vemos que ele quando estava orando, neste texto, ele não estava orando pelos discípulos, ele estava orando por ele, pedindo: Senhor, força, se é possível, haz que este cálice passe de mim, mas não se faça minha vontade, senão a do Senhor. E falou para os discípulos: orem vocês, por vocês, para que não entrem em tentação. Então vemos aqui que o Senhor Jesus nos ensina várias coisas importantes aqui. A importância, meus irmãos, da oração pessoal por nossa vida. Encontramos 3 coisas importantes aqui. Orar por nós mesmos para suportar a tentação. Meus irmãos, quando estamos à frente de grandes desafios, quase sempre acontece que somos tentados para desistir dos desafios, para tomar uma direção diferente de lo que Deus quer para nós. Mas o Senhor Jesus também pediu para orar para que façamos a vontade de Deus. O Senhor Jesus, orando, falou: Pai, eu quero isso aqui, eu não quisiera passar por isso, mas não se faça a minha vontade, senão a vontade do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos que coisas não aconteçam em nossa vida, certo? Mas qual é a nossa atitude quando nós entendemos que essa coisa tem que acontecer? Aceitamos? Brigamos com Deus? Fazemos berrinches? Ficamos como criança? Ou falamos: Senhor, seja feita a tua vontade? E a último, meus irmãos, é orar para que permaneçamos alerta. Vemos que o Senhor Jesus falou assim para seus discípulos: porque vocês estão dormidos, levantem-se e orem para que não sejam tentados. Falou assim: acorda, fica atento, estão chegando os caras aí, pendente. Meus irmãos, precisamos, em meio dos desafios, ficar atentos. É importante que nós podamos entender então que o Senhor Jesus, em meio desta situação, nos ensina que para enfrentar os desafios, temos que orar, buscar a presença do Pai. Mas dos discípulos aprendemos que quando não oramos, sino que ficamos dormidos, não enfrentamos os desafios e normalmente sempre acabamos fazendo todo o contrário de lo que Deus espera de nós. Agora, nós como primeira igreja batista do Brasil, em meio aos desafios que temos, escolher um pastor, manter a unidade entre nós, seguir pregando o evangelho, como vamos a ficar? Orando ou vamos a ficar dormidos? Essa é a pergunta que nós temos que responder hoje, meus queridos irmãos. Olha só, seguinte tela, por favor. Como viver o que aprendemos hoje? Como viver o que nos ensina aqui este passagem de Lucas e de Marcos? Em primeiro lugar, ore para ser fortalecido e evite ceder à tentação de fugir da igreja ou do enfriamento espiritual. Meus irmãos, quando uma igreja fica sem pastor,
Siempre hay una grande tendencia de personas que quieren salir embora da igreja. Outros que descuidam sua vida espiritual, porque não tem um pastor em cima dele, lembrando a ele, leia a palavra, ore, pregando e fazendo tudo aquilo. E as pessoas se descuidam na sua vida espiritual de forma pessoal. Mas aqui vemos que o Senhor Jesus, por isso, nos anima a orar por nós, para resistir a tentação de esfriar-nos espiritualmente e resistir a tentação de fazer como os discípulos. Quando vem o problema, a situação difícil, vai embora. Mas também o Senhor Jesus, devemos entender que devemos orar para escolher um pastor de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o meu próprio desejo. O Senhor Jesus falou: Pai, não se faça a minha vontade, sino que se faça a vontade do Senhor. Estamos, meus irmãos, no desafio de escolher um novo pastor. Mas aí, de repente, acontece, né? Se aqui eu pergunto, como é o novo pastor que você quer para a igreja? O pastor Fernando seguro vai falar: por favor, que seja carioca, né? Aqui, el que é corintiano vai falar e que, por favor, apoie o Corinthians, né? A irmã Ana vai falar e que apoie o Ministério de Música e o Maestro Prado também, com certeza. Aqui o irmão Davi vai falar: não, e o pastor também tem que apoiar a EBD. E o pastor Tangui vai falar e tem que falar com a igreja para mandar para o recanto dos avós. E cada quem aqui vai dar, né, uma característica diferente de lo que quer do pastor. Eu vou falar que ame aos imigrantes, né, sobretudo aos venezuelanos. Meus irmãos, mas temos que entender que o pastor que Deus tem para nós já está escolhido. E o Senhor sabe quem é o pastor. Nós precisamos orar para ter o discernimento e identificar quem é o pastor que já Deus tem para nós. Porque, irmãos, nós somos os instrumentos para escolher o pastor. Quem vai escolher o pastor é você, a igreja. O pastor não vai chegar por aí, né? Oi, boa noite, irmão Reinaldo Versin. É você, o presidente da igreja? Olha, eu sou o pastor João de Deus. Estou aqui porque Deus me mandou para ser o novo pastor da PIB de Obras. Aqui está minha carta de recomendação, assinada por o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não vai acontecer, certo? Nós temos que escolher um pastor. Meus irmãos, pero como fazemos uma escolha certa na vontade de Deus se não oramos? Se não ajustamos nossa vida em oração com Deus, se não deixamos que o Espírito Santo atue em nós. Que mais precisamos aqui, meus irmãos? Precisamos orar para estar alerta diante das ameaças do inimigo e cuidar dos irmãos mais fracos na fé. Irmãos, quando uma igreja fica sem pastor, as ameaças chegam. Por isso o Senhor falava que quando Ele olhava para as multidões, falavam: estão como ovelhas que não têm pastor. Quando uma igreja fica sem pastor, os irmãos precisamos cuidar daqueles que são mais fracos na fé. Precisamos estar alerta, olhando que irmão não está assistindo muito, quem está desanimado, quem ficou machucado. Como estamos actuando respeito aos outros irmãos? Estamos tratando com amor? Ou estamos aqui fazendo divisão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de outro. Irmão, precisamos cuidar e estar atentos. Vigiando, como falava o Senhor Jesus, fiquem atentos para não entrar em tentação. E também precisamos viver este ensino, além de interceder pelos outros, ore em casa pela sua própria vida, ore na igreja por você mesmo, para que Deus os ajude nesses aspectos. Ore por sua vida, ajuste sua vida com Deus. Como está sua vida de oração? Como você está se comportando? Como está sua mente? Está lendo a mensagem? Está vivendo em santidade? Precisamos nos ajustar, meus irmãos, porque assim e só assim vamos a conseguir realmente ser um bom instrumento nas mãos de Deus. E já para finalizar, eu quero fechar com isto, meus irmãos. Ore, deixe que o Espírito Santo ajuste sua vida e seja um bom instrumento nas mãos de Deus
para seguir a sua vontade, fazer escolhas e cuidar de seus irmãos na fé. Precisamos, meus irmãos, ser um bom instrumento nas mãos de Deus. Mas também, para fazer isso, precisamos orar, ajustar nossa vida e que o Espírito Santo realmente seja aquele que nos coloca no tono certo, para que a PIB de Brás continue sendo um bom instrumento nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.